Estou ao vivo. Boa noite para você que está chegando. E também aproveito para cumprimentar você que está vendo a gravação dessa live. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Denner, Fossili, meu convidado de hoje. João Cláudio, bem-vindo. Boa noite. Marcenaria do Futuro Joinville, show. Então hoje a gente vai ter mais uma live da série Amanda, bem-vindo, bem-vinda. Mais uma live da série em comemoração aos meus 20 anos de atuação com o Enneagrama. E o objetivo é, para aquelas pessoas que já conhecem o Enneagrama, relembrar um pouco de alguns temas. E para quem não conhece, ter uma ideia de como é que é a minha abordagem. E para isso, eu estou trazendo convidados, pessoas de áreas diferentes, que me conheceram em momentos diferentes dessa minha jornada, para participar, trocar informações comigo. Melhor do que eu ficar falando sozinho é trazer pessoas que participaram efetivamente dessa minha jornada, desses últimos 20 anos aí, né? A Flávia também está na área. Legal. Então, nós vamos bater um papo sobre um tema, esse tema de vendas e gestão comercial, que é muito relevante para mim, porque exatamente antes de eu trabalhar com o Enneagrama, eu trabalhava com vendas e com gestão comercial. Então, durante a live, a gente troca mais informações sobre isso. Quem já está participando aí, quiser mandar suas dúvidas, seus comentários, fique à vontade, são sempre bem-vindos. Em vez de eu apresentar o meu convidado, eu vou pedir para que ele mesmo... Eu vou convidar ele para entrar aqui, para a gente trocar mais informações. Fala, Ricardo, tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem. Fernando Fossili está ao vivo conosco. Show de bola, Ricardo. Que bom. Oh, que legal o visual aí atrás, hein? Esse é o nosso, esse é o nosso cenário, né? Que show! Então, Fossili, eu estava falando para o pessoal aí que eu estou aí continuando com a série de lives em comemoração aos meus 20 anos de atuação, e você é uma das pessoas que participou desse processo. A gente se conheceu em 2017, eu já vi aqui, foi quando você fez o curso, né? isso Então, mesmo. antes de eu pedir que você se apresente, a gente converse sobre isso, eu quero primeiro te agradecer por ter aceito o convite, porque de compartilhar a sua experiência, as coisas que te fizeram ver o mundo de outra forma, as mudanças que você fez na área comercial da empresa, aquilo que Sim. você pôde absorver aí, né? Eu sei que você é um entusiasta do Enneagrama, então eu fiquei feliz que você aceitou o convite de compartilhar um pouquinho da sua experiência aí com a minha abordagem, né? Então peço a gentileza de você se apresentar e depois a gente vai para o bate-papo. Então, boa noite a todos aí que estão acompanhando a live. Primeiramente, agradeço você, Ricardo, pela experiência que você está me proporcionando. Falar um pouco sobre o nosso trabalho, um pouco sobre o Enneagrama, juntamente com a gestão comercial, que é o meu maior desafio nesse momento, né? E é a minha primeira live, falando um pouco sobre o meu trabalho, né? Então, vamos Ah, tentar que fazer o legal. melhor, hein? Que privilégio para mim, hein? Que bom, vamos juntos. Então, Vamos Ricardo, juntos. me chamo Fernando, né? Fernando Fossili, o pessoal, muitos me conhecem como Fernando, outros como Fossili, você mesmo me conhece como Fossili, que é meu sobrenome. Esse já vem de uma genética forte do comercial, né? Desde do meu irmão, desde alguns outros familiares que hoje vão estar, inclusive, acompanhando um pouco da live, né? Então, a minha formação, Show. eu vim de uma formação técnica mecânica, né? Sou formado em técnico mecânico, fiz um superior na qualidade toda industrial Uhum. e eu vim naquela cultura, eu fui criado naquela cultura de você ter que trabalhar 20 anos dentro de uma multinacional, ter um plano de saúde,
né? Ter filhos, uma casa, um carro de qualidade e tal. É a cultura da geração anterior, né? E com o passar do tempo, quando eu comecei a seguir esse fluxo, eu vi que não era eu, né? E aí Uhum. começa a principal questão, né, Ricardo? O autoconhecimento. Quem que sou eu de verdade, né? E aí eu comecei a entender um pouco aonde que eu tenho que estar, aonde que é o meu melhor lugar, que eu vou dar o meu melhor de si, vou estar feliz do que eu vou estar fazendo. Eu me lembro muito bem, até hoje, quando eu falei com o meu pai, pai, eu vou sair da indústria e vou para o ramo de construção civil, né, que é a marmoraria. Cara, a reação dele foi marcante, assim, meu, tu vai jogar no lixo todo o estudo e tal, tudo, toda a tua dedicação. Eu falei, não, pai, eu vou usar de uma forma diferente. E aí eu comecei a me encontrar no ramo da construção civil, que vem muito de encontro ao meu perfil, muitos já sabem meu tipo de enneagrama, que era tentar proporcionar algo bacana pro cliente, ir lá, entender, preencher um vazio que tem na residência dele. E muitos estudos têm que a maioria das compras acontecem por questões sentimentais, né? Se eu não me engano, 80% é relacionado a sentimento. E isso me marcou bastante porque vem muito ao encontro ao meu tipo do enneagrama. E aí eu comecei a pensar no autoconhecimento. A Marilu, minha esposa, né, hoje é psicóloga, RH da empresa, ela é viciada nisso, né? E ela fez o curso primeiramente com você, e aí ela começou a falar de enneagrama, eu, pá, lá vem com essa ladainha, lá vem com esse, pá, quer me fazer um cara melhor e tal. E aí eu comecei a ficar de cara assim, por causa, mas o tipo, e falava um pouco sobre cada situação. E aí eu comecei a pegar um pouco de vontade de conhecer um pouco mais da ferramenta. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer o curso presencial com você, se eu não me engano foi em agosto, né, 2017. É, faz exatamente 4 anos. E olha que bacana. E isso eu trouxe muito para a vivência comercial, da estrutura da equipe, método de trabalho, que virou como se fosse a Bíblia, né? Um modo de falar, né? A Bíblia do religioso. Eu usava o Enneagrama diariamente para entender muito sobre como eu reagia em determinadas situações com clientes e o cliente em determinadas situações comigo. Então, nossa, tem histórias aqui que vai longe, né? E quando eu Aham, fiz o aham. e como eu fiz o Enneagrama, eu pensei, putz, eu tenho que arrumar um jeito de aplicar, porque é uma ferramenta verdadeira. Como que eu vou fazer isso? Eu me lembro muito bem que o gatilho maior dessa ferramenta foi quando eu tinha uma negociação para fazer, uma das maiores negociações da época. Eu tinha recebido a proposta para ser gerente comercial da Alsaço, né, de tudo que tem de Alsaço ali de marmoraria e ponto comercial. E eu estava numa negociação, aquela pressão psicológica, e uma pessoa que se dizia lá ser mentora em comercial e tal. Meu, eu pensei, tô ferrado. Aham. E foi muito interessante, porque daí quando eu entrei no escritório, que esse cliente ia chegar, eu pensei assim, cara, eu vou ter que tentar aplicar esse curso é verdadeiro. Eu já sei quem eu sou. Eu tô no caminho, tô na caminhada, né? A gente fala muito de psicologicamente e espiritualmente falando, né? São três alicerces que se fala muito, os principais é esse, psicologicamente e espiritualmente. Eu já estava vindo numa caminhada bacana. Então eu já estava seguro de si. Rapaz, foi difícil. Foi muito difícil e eu tentei entender qual era a tendência de perfil daquele cliente. E eu toquei a conversa e no final das contas ele fez um comentário, um desafio muito importante que eu levo para o treinamento de toda a equipe, de todo funcionário. Muitos que estão vendo vão lembrar. Ele fez o seguinte comentário: Fernando, aí nós vamos chegar bem no tutano do que é o comercial, né? Me Aham. defina o que é venda. Se você me definir o que é venda, eu vou fechar negócio com você. Nas suas condições. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar para esse homem? E eu olhei para ele e falei, olha, para mim e para minha equipe, eu prezo que venda é você entender a necessidade do cliente e tentar suprir essa necessidade com o meu produto se for cabível. Se não for cabível para ele, não tem por que eu tentar introduzir algo que não faz sentido para ele. E ele fechou a mão, apertou a mão e falou, ó,
Até hoje eu tenho num papel que ele escreveu isso, hoje eu acabei não me lembrando de trazer. Eu carrego Que isso desde legal, hein? 2017, um papel que ele escreveu, que a venda é a ciência de buscar o bem ao próximo. Bem resumidamente ele escreveu isso. E quando a gente trabalha a questão comercial lá na Dalsaço, a gente começa isso. Entender, ouvir, né? Quando você vai para o atendimento, você tem que estar certo de quem você é para ouvir, para entender, para ver o que oferecer para ele. A gente não vai lá para vender pedra, a gente vai lá para achar uma solução, que hoje a gente fala muito que é realizar um sonho. E com o Enneagrama ficou muito bom para esse entendimento de como ouvir, de como falar, cuidar, né, para não levar o cliente para o estado do estresse, né, onde ele se sente pressionado e tal. E a gente também entrar numa situação de estresse na qual a gente perde todo o foco da condução. E é basicamente isso, né? O Enneagrama, se fosse definir numa palavra, é respeito. Né? O Enneagrama ensinou comercialmente, tanto eu e a minha equipe, de uma forma objetiva, a respeitar a necessidade do cliente, né? E também o cliente respeitar a empresa como fornecedora, buscando uma conexão entre os dois num resultado. A venda ela é só uma consequência muito pequena, um detalhe, né, até engraçado falar isso, tem muita gente que vai dizer que é loucura, mas a venda às vezes é um detalhe tão pequeno, num contexto tão grande, que ela só acontece baseada em toda a tua condução. Né? E esse é o treinamento, né, a base principal de todo treinamento. Tem muito funcionário nosso, ex-funcionário, né, o Osnildo, né, o Juca, o José, o pessoal lá de São Francisco, o Rodrigo. Estou vendo que eles estão entrando aí, isso é bacana. Hoje eles não estão mais comigo, mas profissionalmente, né, mas pessoalmente a gente tem um amor muito, muito junto, né? E isso já vem de tempo, essa filosofia. Né? E é assim que começou o Enneagrama na minha vida, na Dalsaço, e cada vez aperfeiçoando mais, né? Não sei Show. Se... Então, hoje você é gerente comercial na Dalsaço? É isso mesmo? Isso. E atua coordenando equipes e também visitando cliente, fazendo negociações, é isso? Isso, bem lembrado. Tava passando bem branco aí. Eu comecei na Dalsaço lixando reguinha de parede, né? Lixando e aprendendo todo o processo fabril, até mesmo para a gente... Como é que é isso? Lixando as réguas. Lixando reguinha. E vai nas cozinhas, em volta de acabamento. Então seria a função inicial, né? Então eu comecei já na produção entendendo como é que funcionava cada etapa. Eu sou muito grato ao seu Hermenegildo, o famoso Kiki, o proprietário, né? Que ele me deu essa sabedoria de entender todo o processo todo para poder chegar onde a gente está hoje, né? E trazendo até solidez na hora que tu fala com o cliente. E aos poucos a gente foi crescendo. Saí, voltei para a unidade de São Francisco, né? O pessoal de lá me acolheu muito bem, a Fabiane e o Gilmar, que já estavam na empresa há um bom tempo. E comecei a aprender com eles muita técnica. E já começou ali até a entender, né? Porque é outra cidade, é outra cultura, é outra conversa, é outra negociação, é muito diferente. E o que eu sempre falo para todos eles, né? Hoje eu estou onde eu estou porque eu tive a somatória de um pouco de cada um. Né? Até comentei hoje com a Renata, minha prima que está acompanhando a live, minha prima irmã, que somos, na realidade, na passagem um pouco de cada um. Né? Profissionalmente isso é básico, né? Então, fui topando os desafios e uma vez o meu superior, meu cunhado, Márcio, me chamou um dia a fazer uma reunião em Joinville, na unidade de Joinville, e ele falou, pô, tem um desafio para ti. Falei, e aí, vamos lá, gosto de desafio, mas não muito difícil. Fernando, tu é totalmente comercial. E eu, será? Cara, tu é tudo comercial. Tu vai virar o gerente comercial da Dalsaço, vai tocar comercial da unidade de São Francisco de Joinville.
E vamos trabalhar nessa pegada. E aí eu topei o desafio, né? Já engatilhei uma pós-graduação em gestão empresarial e liderança, né? Sou pós-graduado. Fiz o Enneagrama, já foi de cara, né? Eu topei o desafio na metade de 2017, então final de 2017, em agosto eu já estava na metade do curso e comecei a aplicar o curso. E quando eu assumi esse cargo, eu vi a necessidade muito grande da formação de uma equipe, né? Estruturação. E aí vem um desafio grande, que o Enneagrama foi uma ferramenta fundamental para a formação de equipe, que as pessoas às vezes não têm essa visão. Qual é o propósito do teu negócio? Né? O propósito da Dalsaço né, realizar sonhos, entregando rochas ornamentais, enfim, existem várias definições que podem ser dadas. E o propósito maior é atender o público que procura. Mas se, segundo o Enneagrama, existem 9 perfis diferentes, como é que faz? Aí eu comecei a analisar uma tendência muito grande a 3 perfis ser meio parecido. Ter tendências similares. Para o comercial, não há necessidade de eu tocar 100%, né, tudo que precisa do Enneagrama, mas a tendência principal é o ideal. Eu comecei a formar a equipe com base nesses 3 perfis de tendência. Então, hoje, o primeiro contato é uma pessoa que é bem flexível, bem dinâmica, mas faz um briefing, faz toda a leitura, né, conduz para onde tem que ser conduzido, é um filtro. E aí essa pessoa toca, né, a Franciele toca lá para quem precisa. Tipo, é um perfil mais técnico, é projeto, tal. Aí eu tenho a Andrea, tá acompanhando a live aí. A Andrea tá de férias, vê, coisa boa. E aí a Andrea pega o perfil mais técnico, mais executivo, né? Ela tem essa pegada, essa expertise, né? Já é a sabedoria dela de um bom tempo. Tem o perfil mais voltado para quem tem que ir na residência do cliente, que tem que se moldar lá conforme o perfil do cliente, tem que se adaptar no cenário do cliente. Eu tenho o perfil mais de quem recebe ali dentro do escritório, né, que tem que dar segurança quando o cliente entra no cenário da empresa que fornece. E assim vai indo. Né? E eu, que como sou um cargo gerencial, eu tenho a obrigação de não ser bom em tudo, mas dar o meu melhor na condução de todos os perfis. Tem perfis que eu tenho mais dinâmica, né? Então, por exemplo, hoje, eu ganhei uma lasanha de uma cliente. Olha que bacana. Fiz uma venda para ela, ela gostou muito do atendimento, né? Um atendimento bem dinâmico. E ela, eu faço lasanha. É a melhor lasanha de Joinville. Eu falei, capaz, eu compro de tal lugar. Ela falou, a minha é melhor. Vou te dar uma de presente, vem sexta-feira buscar. E isso é muito bom, né? Essa troca é magnífica, né? É a famosa conexão que eu falo com a equipe e tal, né? Então o cliente, né, sabe que está em boas mãos. Sabe que todo o processo fabril existe dificuldades, nosso trabalho é muito artesanal, né, Ricardo? Então existe N situações de dar problemáticas e também não, e sempre é conduzido da melhor maneira. Mas é um desafio, porque quando você começa a entender um pouco do perfil, tu começa a entrar em conflito consigo mesmo em vários pontos, né? Então, isso, eu acho que eu vi até em alguma live alguém falando sobre os fantasmas e tal, né? Aí tu já começa a cair no pessoal, pô, agora eu comecei a entender meu pai melhor, entender a minha mãe, como é que eu não me liguei? Nossa, esse Enneagrama eu já tinha que nascer com ele já lá no berço. Isso facilitaria muita coisa, né? E realmente, pessoalmente, não tenho o que falar, né? A ferramenta ajuda bastante, né? Em questão pessoal, né? Deixa eu falar um pouco mais, vamos falar um pouco mais sobre a ferramenta em si, né? Mas até para lembrar que quando eu me motivei a conhecer o Enneagrama, foi por causa dos meus fantasmas, das minhas conversas comigo mesmo, né? Eu sou uma pessoa mais reservada por natureza e nem todos os clientes que eu atendia me atendiam com alegria, com leveza, com bom humor. Alguns não estavam num bom dia ou não estavam dispostos a me atender naquele momento. E eu ficava muito frustrado, né? E um vendedor que não lida bem com o próprio jeito de ser, que não administra bem ouvir não, lidar com pessoas de todos os perfis, certamente vai ter dificuldade. Porque a gente tem que manter a autoestima,
manter a alegria e ir para o próximo cliente, né? Então, essa foi a minha principal motivação para conhecer o Enneagrama. Acho que a maioria das pessoas não sabe disso, né? Uhum. E eu achei legal você falando sobre... Você estava num momento de autoconhecimento e a Marilu, sua esposa, conheceu o curso e te incentivou. E aí, rapidamente, você percebeu que o mundo das vendas, em grande parte, é relacionamento. E você usou com maestria, pelo que eu estou te ouvindo falar, usa até hoje com maestria, né? Há vários tipos de clientes e há vários tipos de vendedores. Então, por que não fazer uma boa gestão disso? Isso, para mim, é gestão de fato, né? Não é só tem um jeito de ser. Existem vários clientes e várias formas de ser, né? Tenho a impressão que vocês estão tendo muito sucesso por causa disso, pelo investimento em relacionamento e por ter captado essa questão que as pessoas são diferentes de verdade, né? E antes de eu continuar o papo contigo, eu queria ver se as pessoas participam com a gente aí no bate-papo, porque você tocou num ponto importante também, né? Que muito da venda, você usou a palavra sentimento, né? Muito da venda tem a questão da emoção, do sentimento, né? Eu queria ver se isso é verdade para as pessoas que estão acompanhando a nossa live aqui, né? Digamos que você vai comprar um carro, fazer pergunta para quem puder aí usar o bate-papo, tá? Ó, o Daniel está dizendo que foi um curso excelente que mudou a vida dele, né? Vou pedir a participação de você que está aí ao vivo, né? Usa o bate-papo aí para dar a sua opinião, tá? Você vai comprar um carro e aí você chega lá, o vendedor te trata com uma certa indiferença. O vendedor te trata com uma certa indiferença ou até com uma certa rispidez. Mas é o carro que você quer e é um bom negócio, certo? Primeira opção. Segunda opção, você vai comprar um carro e o vendedor te trata com todo respeito, com toda dedicação, né? O que eu vejo na prática, para algumas pessoas, Focílio, não é tão relevante assim, né? Claro que ele é desejável ser bem atendido, mas se ele decidir que vai comprar aquele carro, ele não está muito preocupado com quem que vai atender, como que vai atender. Para outras pessoas, não. A pessoa, às vezes, deixa de fazer negócio, né? Porque sentiu uma indiferença, sentiu desrespeitado pelo vendedor, né? Então, como isso é forte para você que está assistindo a gente agora, né? Como é que é para você? Você é desrespeitado, tratado com indiferença pelo vendedor. Compra o carro ou troca o vendedor ou troca a concessionária? E eu ver o que a maioria acha disso. Como é que é para você? Você compra o carro ou troca o vendedor ou muda até a opção de carro porque você não se sentiu bem, né? A Amanda já começou a participar ali, ó. Eu deixaria de comprar, né? Eu não compro e ainda falo mal, né? Falo que não gosto, ó. Compro e falo que não gosto. Com indiferença não tem negócio, ó. Por enquanto a maioria tá cabreiro com essas pessoas, com vendedores que são indiferentes ou são um pouco ariscos, né? Olha que interessante, tá? Já comprei um carro por causa do vendedor. Que legal. Sinergia do cliente vendedor é importante. Focile, e aí, como é que é para você? Você chegar Eu, lá, o Osnildo eu também não tenho, compraria, né? eu tenho um segredo, rapaz, que eu vou abrir hoje aqui de primeira mão. Acho que eu já comentei contigo, eu tenho uma questão muito forte quando eu me coloco na posição de cliente, quando eu vou comprar uma roupa, um tênis. Cara, ali é muito complicado. Por quê? Porque eu gosto da verdade, eu gosto da sinceridade quando você vai fazer a compra, né? Tanto quando eu sou o vendedor e quando eu sou o cliente. E várias vezes eu ia comprar roupa, botava a roupa, olhava no espelho, meu, não tá legal. E aí o vendedor olhava, nossa, olha o caimento dessa blusa, meu, magnífico. Aí tu vai trocando a blusa, todas elas ficam diferentes, você não gosta, é óbvio, né? Cada um tem a percepção do gosto. É complicado, né? O Sim. vendedor identificar isso. Mas todas o cara diz que tá boa. E aí quando aí tu já se sente assim, meio que forçado, eu já não posso mais ter como referência o vendedor, a referência sou eu, mas eu não entendo de roupa, eu não entendo de moda, eu não entendo disso, cara. E aí, né, aí tu vai caindo numa ansiedade de aquela sensação que muitos falam, né, me sentir enganado. Existe muito esse termo, né? Mas não foi enganado, foi mal conduzido. Né? E o Enneagrama é isso, né? Ele te ajuda a conduzir o cliente para o entendimento da sua própria necessidade. Ele sabe o que precisa, mas ele não sabe como entender a mensagem, ele não consegue entender, né?
eu tive várias experiências com o Enneagrama. Uma que eu tinha muita dificuldade quando eu ia num cliente medir. Eu chegava, bom dia, tudo bem? Ele arrancava a trena da minha mão e dizia, já vou te dizer o que eu quero. Oh, meu Deus. E é perfil. Pessoa prática, né? Pessoa prática, né? É prática, só que, a responsabilidade está em quem mede, não em quem compra. E aí tu tem que saber conduzir isso de uma forma de que ele se sinta na condução de tudo e tu na posição de entendedor. Mas, sabe, é bem bacana esse desafio e quando você consegue entender, é bem bacana. Tem um monte de pessoas que estão seguindo hoje ali, ó, o Murilo da Marcenaria do Futuro, passa a mesma coisa. O Murilo é um parceiro nosso quando ele começou na marcenaria. A gente se acolheu, né, ambos, né, trabalhamos junto, em parceria, e é a mesma situação. A gente troca muita ideia, às vezes um liga pro outro, cara, hoje aconteceu um negócio, o que tu me sugere, o que eu faço, o que, né? E aí vem nessa pegada, né? Aí tem também tem construtores, né? Tem um pessoal bacana que está acompanhando a tua live, talvez até já falei do teu curso para eles em alguns outros momentos, né? Legal. Mas tem o Thiago aí da Kanzu também. O Thiago, ele trabalha com reforma de imóveis de iate de alto padrão. E aí chega lá, né? A gente já trocou muita ideia, eu e o Thiago somos parceiros, né? Na condução comercial a gente troca muita ideia, eu ajudo muito ele. E ele também me ensina, é um mercado que ensina muito, é muito diferente, é bem desafiador, mas o cliente tem muito disso, né? De chegar para o Thiago, eu vi isso acontecer, né? Se o Thiago quiser contribuir, mas é tudo isso que precisa. É assim mesmo, mas tem o cara ali, né? O famoso Zé do Trilho, né? Que faz igual por 1/3 do teu valor. E assim, né? É difícil, né? É difícil você não parecer que está sendo aquele vendedor que te constrange naquele momento que tu é cliente. É bem desafiador, né? E até uma das palestras do Alfredo Rocha, se eu não me engano, numa passagem ele falou assim, quando tem encontro de família que não se vê há tempo, um fala para o outro, ei, o que tu tá fazendo? Eu, né, tô gerenciando uma multinacional. E você? Eu, né, exemplo, né, sou construtor, que nem o Marcelo aí da Leprime. Eu sou dentista, né, o Ricardo estava acompanhando aí, meu primo irmãozão. E aí chega o que tu faz? Eu sou vendedor. Aí tem aquele conceito assim, cara, ele é vendedor porque nada deu certo e sobrou ser vendedor. E isso era uma visão, né? É uma visão ainda muito distorcida do que é vendedor, mas o vendedor ele tem um papel muito importante, né? Um papel fenomenal na questão da condução do emocional do cliente. Então... Queria aprofundar um pouco esse tema contigo. Foi surpreendente, né? A pergunta que a gente fez ali, a maioria das pessoas falaram, olha, eu ia mudar de loja, ia mudar de vendedor, né? Incrível como isso pesa, né? E como a questão do relacionamento é relevante, né? Mas você falou de uma coisa que eu acho que é importante a gente trazer aqui à tona, que antigamente o vendedor era um pouco assim, né? Ou era conhecido por ser tirador de pedido, ou uma pessoa que não deu certo em nada e vou vender ali para ver o que dá, né? Consigo sobreviver, né? Mas a Marmoraria da Alsácio, e eu não sei se é muito de você ou quem que está à frente disso, mas é uma empresa familiar que investe muito em treinamentos, né? Eu encontrei vocês em vários treinamentos e não foi só no meu treinamento, né? E isso acho que não caiu a ficha para todo mundo, né? Fossili, que um vendedor é um profissional de alto nível, né? Não é, ele precisa conhecer técnicas de vendas, mas precisa entender de gente também, né? Como é que é para vocês? Porque eu percebo claramente, tem empresas que acham besteira, né? Investir em pessoas, e tem empresas que não só falam que valorizam, mas investem, literalmente. Vocês investem, eu vejo, vocês tiram tempo para isso, né? Não só recursos financeiros, mas tempo, conversam a respeito, né? Como é que como é que é isso para vocês? Qual a relevância desse tipo de treinamento para vocês aí na Dalsat? Então, quando a gente começou a fazer o curso, acho que eu fui o segundo da Marmoraria a fazer. Se eu não me engano, acho que o Márcio fez comigo, né? Aquela vez, eu acho que foi. Acho que foi isso. Foi a Marilu, depois eu e o Márcio, a gente foi estendendo. Não existe comunicação se todo mundo não falar o mesmo idioma, né?
Então, é meio... Não é que é tão lógico assim, né, Ricardo? Mas é bem óbvio que quanto mais todo mundo falar o mesmo idioma, mais fácil fica de remar o barco para o mesmo lugar, né? E a gente fez uma definição lá, desde gerência, né, da empresa até cargos de liderança, tanto fabril, né? Nós temos supervisor de fábrica, nós temos supervisor comercial, que é o Denner. Todos eles são obrigados a ter o curso, né? Obrigados é modo de falar, né? Não é uma imposição, mas a empresa disponibiliza, né, essa ferramenta, apoia, desde que todos estejam, né, afim. E hoje o comercial, eu já estou estendendo 100%, todo o comercial tem o curso, e quem são os novos na equipe está fazendo, alguns fizeram online, outros vão fazer agora presencial e talvez online. Dentro de um tempo, né? As pessoas têm que ter um tempo, não é só chegar, iniciar e já fazer o curso, porque às vezes não é nem isso que vai resolver para ele, né? E aí a gente começou com essa pegada de definição de onde começa, onde termina. Então a gente tem muitas ideias, né? Veio a pandemia, mas a ideia sempre foi 100% todos os funcionários da Dalsaço ter o curso do Enneagrama, para a empresa como um todo, desde filial, matriz, tá falando o mesmo idioma, né? Legal. E aí agora a gente está, né? Deu a pandemia, a gente tá dando uma seguradinha um pouco, mas essa seria a proposta ideal, porque daí todo mundo está bem alinhado, todo mundo está falando o mesmo idioma. Às vezes tem que falar sobre um determinado projeto com o cliente, né? E aí fica muito mais fácil, um começa a entender melhor a necessidade um do outro, né? E o que o outro espera de você dentro da equipe mesmo, né? E é isso aí. Show. Então é um pré-requisito, né? Hoje, para vocês, o Enneagrama é um pré-requisito, né? Quem está consistentemente trabalhando com vocês acaba conhecendo a ferramenta para que vocês possam conversar no mesmo nível, né? E como é que é isso, Focílio? Você usa tanto para que as pessoas conheçam melhor o cliente, respeitem o cliente, o jeito dele de ser, ou para o próprio trabalho em equipe interno de vocês aí? Existem alguns fatores muito importantes que não podem ser deixados de lado, né? Primeiro de tudo, não adianta você querer entender de alguém, que é o cliente nesse caso, se você não entende a si mesmo, né? Não tem, não digo lógica, talvez a palavra certa, mas tu não vai conseguir, né, entender a ferramenta, aplicar a ferramenta, né? Você precisa se conhecer, entender como você funciona, o que te motiva, o que te estressa, para que lado tu tem que correr, para, né, fazer o que precisa ser feito numa condução com um cliente. Aí você tentar aplicar o Enneagrama na condução. O Enneagrama ele não é rotular, né? Isso é bem claro. Ninguém rotula ninguém. O Enneagrama comercialmente, como é que funciona? Valores relativo de cada negócio, de cada produto, né? Quanto custa determinado produto, um carro, como a gente estava falando. Isso aí é tabelado, isso aí é uma planilha que alguém diz quanto, né, digita o nome do carro, sai o valor que tem que vender, o máximo de desconto, acabou. Isso não precisa vendedor, né? Isso é um planejamento, né? Um planejamento de negócio que começa um bom tempo atrás. Mas o segredo é como que você vai transmitir a mensagem para o cliente, como você vai fazer essa mensagem chegar de uma forma amorosa, ser bem acolhida essa mensagem de quanto que é o investimento para realizar o sonho dele, para preencher aquele vazio que ele tem lá. Hoje tem muita gente aí com vários produtos, né? Tem um parceiro meu aí que é o Rubens, ele é dono de uma empresa chamada Piraí Expedições e Turismo, né? Que é uma empresa que é acampamento, é trilha. Cara, qual é o propósito do negócio do Rubens? É proporcionar o bem-estar, o caminho, o ar puro, a saúde, o entendimento da natureza, né? E levar isso para o cliente. E fecha grupo e falta vaga. Eu, inclusive, fui desde o primeiro, né? Sempre que eu consigo estar acompanhando o Rubens. Mas como vai mostrar isso para o público dele? Né? Como? Né? O cara vai pensar assim, nossa, eu vou subir o Jurapê, o Pico Paraná, vou carregar mochila, meu Deus, é sofrimento? Não. Tem uma forma, né, de você mostrar o quanto é valioso participar de um negócio desse.
E é assim que funciona. O Enneagrama, comercialmente, é como que você vai mostrar para o cliente, né, a proposta, como você vai conduzir. Às vezes nem toda venda é uma boa venda, às vezes você vai entender pelo perfil do cliente que não é o ideal tu estar fornecendo aquilo, porque ele não precisa daquilo, mas ele acha que precisa. E é assim que é a questão comercial, né, usando a ferramenta. Essa é a sabedoria, é o mais importante, né, na nossa vivência ali, né. E a tendência é essa mesmo, porque a gente está falando de relacionamento, né? E eu penso que no negócio de vocês, confiança tem um peso grande, né? Porque, puxa, dor de cabeça que deve ser, né? Você medir errado um local ou oferecer uma coisa que não vai ficar agradável depois, né? Deve ser grande. Então, confiança. E eu até estou aqui imaginando, né? Como é que vocês estão fazendo ou fizeram da pandemia aí, né? Negócio por WhatsApp, foi assim que funcionou? Conseguiram manter a questão do relacionamento mesmo por WhatsApp? Como é que foi? Rapaz, foi um choque. Porque a venda do nosso material ele é muito no toque, né? A pessoa quer ver uma amostra, ela quer ver um pedaço, ela quer ir lá no escritório ver o showroom. E quando caiu a Uhum. pandemia foi uma transformação, né, Ricardo? Para todo mundo, para todo o pessoal. Inclusive tem um rapaz que está aí na live, o Maicon, fez faculdade comigo. Ele está lá no hospital internado com Covid. Tá participando aí da live. Ele é o Olha gerente, só. ele é gerente de operações da Celbet nível Brasil. Então ele estava acompanhando, ele falou que a internet lá estava ruim, talvez ele não ia conseguir ficar todo o tempo, mas a gente troca muita Desejo ideia. recuperação, desejo recuperação Olha rápida só, para ele, né? olha só como é que está a situação, né? E até agradecer ele estar se esforçando e estar participando e dando esse pensamento positivo para a gente. Mas quando veio a pandemia, a gente teve que fazer uma leitura, né? Isso veio muito. Eu senti muito obrigado a isso, a fazer uma leitura de como fazer, como conduzir. Na época, o Osnildo era montador, que estava participando e contribuindo. O Osnildo, eu promovi ele a captador de obra, de olhar, telefone, obra acontecendo, né? Peguei mais um pessoal lá, ó, o Maico tá ali, ó, tô aí. E peguei mais um pessoal e estruturei para ser externo de captação de obra. Captação de obra bem diferente, é passar, ver obra, telefone, arquiteto, tentar trazer e toda a leitura ser digital. E toda a equipe, teve que se virar nos 30 para o que fazia de melhor no tete-a-tete, no físico, de ler a expressão do cliente, de também demonstrar uma expressão de acolhimento, né? E conexão e confiança. Todo aquele momento ali, putz, cara, tem que fazer digital. E isso é muito frio, isso é complicado. Não é live, é WhatsApp, a pessoa pode estar legal uma hora, pode estar não. É bem, né, gente passando por medo, aflição. E foi desafiador, né? Foi bem desafiador, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer um resultado do ano fenomenal. Todo dia, acho que até o próprio celular ali, o Instagram da Marmoraria falou, né? Todo dia do vendedor é um dia novo, né? Todo dia era uma batalha, era uma leitura de que lado ir. E o Enneagrama ajudou, né? Só que o desafio maior foi como, através de uma ferramenta digital, sem ter visão facial, você conseguir conduzir e ainda continuar uma pessoa a realizar o sonho dela, mesmo numa época tão triste, né? Falando mundial, assim, né? Uhum. E graças a Deus a gente conseguiu, né? Praticamente todo o comercial se modulou digital de uma forma bem diferente do que o tradicional. Hoje ainda funciona muito isso, mas está começando a voltar muito a parte presencial, né? Muita gente pedindo a visita do vendedor, ver a pedra, ir no escritório, olhar. E aí até a gente vê o quanto é melhor o sentir, né, do cliente, né, o ver, o falar, né, é muito mais gostoso do que o digital, que é muito frio, né. E aí Eu foi. costumo dizer que as pessoas primeiro percebem a nossa frequência emocional, depois nos ouvem. E aí no WhatsApp é mais difícil, né? No presencial a gente percebe um sincero interesse de ajudar, de dar opinião, envolvimento verdadeiro da pessoa, né? Mas o interessante é que vocês conseguiram manter no radar a questão do relacionamento, né? Vai ser pelo WhatsApp, vai ser o meio para um bom vendedor, não importa muito, né? Importa Uhum. ele, bem como você falou, respeitar o cliente
e buscar o bem do próximo, né? Como você guardou essa mensagem para você, né? Ajudar efetivamente aquela pessoa, né? Que show, é muito legal te ouvir, porque eu entendo que vocês valorizam de verdade o relacionamento, né? Eu queria te fazer uma pergunta, Facile, que as pessoas me fazem muito, né? O Enneagrama, como você falou, né? Fala de 9 diferentes perfis, 9 diferentes percepções da realidade, 9 diferentes visões de mundo. Isso está expresso nas pessoas, no tom de voz, na expressão, na ausência de expressão, né? E aí, naturalmente, invariavelmente, as pessoas querem saber qual é o melhor vendedor que tem, qual é o perfil, né? Qual é o ideal, o vendedor ideal que tem, né? E muito do meu trabalho é quebrar alguns paradigmas, assim, né? Então, eu sei que as pessoas têm opiniões formadas e têm o vendedor ideal e tal, né? E eu costumo dizer que existem segmentos diferentes, o estilo pessoal do vendedor, dependendo do segmento, né? Pode ajudar mais ou ajudar menos, né? Então, nem todo mundo concorda comigo quando eu digo que todo mundo pode ser vendedor, né? Qual a sua opinião, Fossili? O vendedor fera mesmo, o cara atualizado no mercado hoje, tá? É uma pessoa extrovertida? É uma pessoa reservada? É uma pessoa que fala bastante? É uma pessoa que fala pouco e ouve mais do que fala? Você acha, na sua opinião, tem um perfil ideal? Não tem? O que você acha sobre isso aí? O pessoal já Eu, está, quem conhece eu, o Enneagrama já está pondo o número ali, né? 2, eu já 4, tô rindo, eu já tô rindo 9. da participação da pessoal ali que tem o O pessoal curso. defendendo o seu, né? Tem que ir. Meu Deus. Então, na realidade, o que que acontece? Quando você faz o curso do Enneagrama, vamos voltar um pouco. Até teve algumas indicações que eu acho que fizeram curso contigo. Eu fiz curso no modelo de gestão ao Disney, alguns outros cursos de vendas, né, palestras, e falava muito sobre o Enneagrama, que é a ferramenta que contempla tudo o que tu estuda por fora. Ela é uma ferramenta que interliga muita coisa. E eu acabei conversando com pessoas e explicando um pouco do contexto bem simples, né? Eu não sou o sábio da ferramenta, eu só sou a pessoa que fez o curso e aplica. E eu deixei bem claro o seguinte: não existe o número o ideal. Qual é o melhor número? Não existe o melhor número, né? Eu sou o tipo 2, a maioria do pessoal conhece. E o ideal sempre é procurar uma equivalência, né? Um equilíbrio. Eu sempre falo da minha leitura, porque daí tu não julga, tu não faz a interpretação errada, você segue o fluxo, você aprende a ouvir mais quando você procura um equilíbrio, né? Eu tenho muito 6, eu tenho muito 4, né? E tem outros números que estão bem mais longe, mas tem vários momentos que eu vejo que eu preciso resgatar um pouco do 7, eu tenho que estar mais próximo do número 1, e assim vai e tentar buscar esse equilíbrio. E o que Show. que acontece? Quando você busca esse equilíbrio, eu acho que tu consegue falar muito assim sobre o autoconhecimento. Realmente eu estou num caminho muito avançado do autoconhecimento, psicologicamente falando, né? E o melhor vendedor é esse, na minha opinião. Não é o 2, não é o 4, não é o 9, ó, vocês estão tudo fora ali, reprovaram na prova. Já podem mandar fazer uma reciclagem de curso lá com o Ricardo. Mas, na minha opinião, o número melhor é o seu próprio número, não estando no vício dele, né? E tentando ter uma equivalência dos outros números, né? Dos outros perfis. Uhum. E aí, assim, tu consegue entender, tu consegue ouvir, tu não consegue, não julga, não faz nada, tu só ouve, né? Faz o que tem que ser feito, né? Conduz e, como a gente já falou várias vezes, a venda é só um reflexo. Quando você consegue seguir dessa forma, sendo um vendedor eficiente, é isso que acontece, né? É Show isso de aí. bola. Eu quero cumprimentar, tem um monte de gente legal entrando, Doris, o Gustavo, pessoas, não consegui ver todo mundo, mas feliz de ver a participação de vocês, né? Quero dar minha opinião também sobre isso, né, Focílio, porque, como eu falei que eu gosto de quebrar paradigmas, né? Eu anotei duas coisas que me vieram à mente muito fortes, assim, que são características de vendedores incríveis, que é a capacidade de ter humildade, ser humilde,
e essa visão de mundo de querer aprender sempre, querer estar sempre. Até vi o professor Murara de Jaraguá também, né? Querer aprender sempre, assim, querer estar se desenvolvendo, né? Porque antigamente tinha essa história, sou falante, eu sou extrovertido, eu sou falador, eu venho qualquer coisa, né? Venho no terreno, no lugar que alaga, depois venho no bote para a pessoa, tá tudo certo, né? E hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, né? O que eu quero dizer com isso? É que não importa muito o tipo da pessoa, sabe? O que importa é ela usar o jeito dela a favor dela. E estar focado em características um pouco maiores, como humildade, como aprender sempre. Isso não importa muito se você é mais extrovertido, mais reservado. São características, não são defeitos das pessoas, né? E isso me vem sempre à mente, porque várias vezes eu fui surpreendido com isso, né? Quando eu fui trabalhar na área comercial, a minha primeira experiência com isso foi em venda de produtos odontológicos. Eu morava em Blumenau na época, e aí foi assim, ó, a empresa falou assim, ó, curso de vendas, uma semana, gratuito. Colocaram um anúncio no jornal, imagina, né? E daqui vai sair a nossa equipe de vendas, daqui vai sair a nossa equipe comercial. Eu nunca tinha trabalhado na área comercial, porque, como eu falei, eu sou um pouco mais reservado, achava que não era para mim. Mas aí, pô, se é para fazer uma experiência, né? Vou lá. E aí eu descobri lá que um bom vendedor, ele é melhor ouvinte do que outra coisa. Ele precisa ouvir, saber ouvir bem. Não é só sair falando características e etc, né? E aí uma coisa me chamou muita atenção lá. Tinham pessoas boas, pessoas do ramo, pessoas que já conheciam o mercado. Eu não conhecia nada de segmento de convênio odontológico, não conhecia nada disso, sabe? Estava há pouco tempo na cidade, não conhecia ninguém. Aí eu via pessoas que conheciam todo mundo da cidade, que eram do segmento, e falei, esse cara vai arrebentar de vender, né? Eu não tenho nenhuma chance. Resumo da ópera. No meio do curso, o diretor comercial que fez o curso falou assim, olha, tem uma coisa para dizer para vocês. Os mais ambiciosos serão os primeiros a desistir. Os mais ambiciosos dessa equipe serão os primeiros a desistir. E aí, Aí, na hora, eu fiquei contrariado, assim. Falei, aí cara, tu não ficou feliz daí. falei, bom, então tá bom, eu estou no jogo, né? Mas assim, eu fiquei contrariado. Falei, pô, mas como é que uma pessoa que conhece do mercado, conhece todo mundo na cidade, esse cara vai vender antes que todo mundo, né? Mas aí, vamos entender o contexto, né? Uma empresa de fora, uma empresa de São Paulo, que vem se instalar aqui, ninguém conhece, empresa nova. Convênio odontológico na época tinha uma empresa que tinha esse serviço, não era uma coisa comum, uma coisa pouco comum, quase nenhuma empresa conhecia. Vai vender em 3 meses, você acha? O que aconteceu? Aquelas pessoas que estavam achando que no primeiro mês já iam encher a carteira em 2, 3 meses, né? Foram os primeiros a desistir. Aquelas pessoas que estavam aprendendo do processo, que não estavam tão ambiciosas assim, que entenderam que ia demorar alguns meses para a coisa se ajeitar, para a empresa começar a ser conhecida, tiveram resultados melhores. Então, olha que interessante, né? Você pode achar que ser ambicioso é a melhor coisa para um vendedor. E é importante. Vendas tem a ver com superação e tal. Mas percebe que não é só isso? Percebe que nesse caso, nesse cenário, não ajudou a pessoa. Porque ele tinha gente que estava com tanto sangue no olho, como a gente fala, né? Coisa, vou vender, em 2, 3 meses já vou estar bem na foto, né? Que foram os primeiros a desistir, né? Isso faz algum sentido para você, Focílio? Faz, depende do cenário, né? Depende do cenário, mas é que essa agonia, digamos assim, como o teu mentor na época falou, ela vem muito em conflito na questão assim, calma. Primeiro entenda de você, entenda do propósito da tua empresa e do teu produto, para daí você poder engatar tudo isso numa engrenagem e fazer rodar tudo, né? Então, hoje eu estava falando com o Thiago, é um funcionário que começou segunda-feira no comercial, acho que estava na live aí. Se não tiver, amanhã já Uhum. vamos estar. E a gente estava lá em Araquari fazendo uma medição de um cliente lá e tal. Eu fui com ele para ensinar e voltamos conversando.
Mas a maior conversa que toda a gente teve em todo aquele momento de ida, volta e medição, ó, tá ali, ó, o Thiago Ramos, foi muito Show. de ambição, de propósito de vida, né? E de se entender como comercial, né? E a gente usou muito a palavra ambição na conversa, já chegando a Joinville, eu falei que a ambição era muito importante, desde que não seja a ganância, né? Que são coisas bem diferentes. Ah, que E aí, legal, hein? é, e é bom ter a ambição, sim, mas com aquela ambição motivacional, digamos assim, né? Pô, eu quero bater a meta, eu quero passar a meta, eu quero bater super meta. Meu Deus, eu quero fazer história, né? Que legal! Ai, vamos resgatar uma venda que estava quase perdida. E é mais ou menos isso, essa ambição. Ela tem que ser um motivador, ela tem que ser uma injeção de adrenalina no vendedor. Esse mês é um caso específico. Ó. A gente estava no dia 20 e tinha, nossa, um sexto da meta vendida. Tá? O pior mês de toda a história. Chamamos eu juntamente o Denner, a equipe, individualmente, em grupo, bolamos lá uma promoção junto com o marketing, mas o segredo não era o que a gente estava ofertando, mas sim como que a gente ia conduzir aquele produto com desconto. Como que a gente ia mostrar, como que a gente ia falar, e aí a nossa ambição daquele momento era reverter a meta dentro daquela nova condução, daquela nova estratégia, e foi o que aconteceu. Nós acabamos passando uns 15% da meta. E em cima dos 45 Em 10 minutos. dias, né? Aham. Foi, foi algo assim fenomenal. Eu sempre falo pro pessoal assim, o gostoso do comercial é fazer história, não é bater meta. Fazer história é ganhar a partida que todo mundo achava que tem que desligar a televisão, que estava perdida, né? E aí que é Uhum. gostoso, isso mostra o quanto que cada um, bem direcionado, bem centrado, não vivendo o teu vício, né, do teu perfil, tu consegue chegar em resultados que não tem como mensurar, né? E acho que isso é um ponto legal da nossa conversa, né, Focili, que é uma boa gestão das emoções, né? E acho que a gente chegou num ponto em comum aí que é interessante, né? Porque ser ambicioso é interessante, mas a ganância vai fazer mal, né? Assim como ser um vendedor tranquilo pode ajudar, não ser invasivo, né? Mas se você for passivo e indiferente, só vai te atrapalhar. Ou seja, isso é uma boa gestão emocional, né? Usar o que você tem de uma forma positiva, de uma forma saudável, para ir para o próximo nível. Eu já vi empresas, ou, por exemplo, no segmento de lojas, né? Muitos dos vendedores lojistas, eles não vão a campo, não é? Eles estão ali à disposição de atender clientes que chegam na loja, né? E, mas a maneira como ele vai tratar as pessoas que chegam lá faz toda a diferença. E então acho interessante a gente ter isso no radar, né? Não importa muito o seu jeitão de ser, desde que você faça uma boa gestão das emoções, a ponto de não ser passivo, de não ser indiferente, mas também não ser agressivo ou ganancioso, ou coisa assim, né? Tem vendedor que fala assim, cara, assina aí, para de mimimi, pô. E aí, se você tem um grau de amizade com a pessoa, tudo bem, mas se não, tem gente que não vai concordar com isso, né? Acho que é uma coisa interessante e valiosa para a gente ter no radar, né? E também, Focili, uma outra coisa importante que eu vejo, assim, que as pessoas, quando você fala de mapas de comportamento humano, ou perfis comportamentais, que é uma coisa que está no radar de muita gente, de muitas empresas, né? A gente precisa cuidar para não ficar na perspectiva técnica da coisa, né? Ficar, o indivíduo piscou, então ele é assim, ou falou tal coisa, ele é assado, né? E se Tornar isso o mais posicionar. natural possível, né? Eu acho que você faz isso com maestria também, né? Você vai percebendo no ar, assim, as pessoas, elas dão indícios, né? Às vezes num olhar, como assim? Do que você está falando, né? Se você tiver atento, você vai perceber. E eu penso que isso é uma coisa que é um desafio para a maioria das pessoas, né? É estar atenta, estar presente mesmo. Você não tem que ficar lendo o livro, ficar preocupado, será que eu vou saber o perfil da pessoa ou não, né? Agora, estar presente, isso tem um peso grande, né? Perceber os indícios, perceber que aquela pessoa precisa de mais segurança e você está brincando com a história, e aí ela vai se sentir insegura, né?
ou perceber que aquela pessoa é mais prática, mais objetiva, não adianta você ficar contando historinha, ele quer resolver a história, ele tem 5 minutos para te atender e ele vai resolver em 5 minutos, né? Por aí? Bem isso aí mesmo. É engraçado, né? Quando a gente fala de gestão comercial, cada gestor, cada líder, cada supervisor, coordenador, não importa a definição hierárquica, né? Mas eu tenho uma tocada muito humana, né? Vem muito da vertente da Marilu como RH, né? Até do propósito da Marmoraria da Alsaço. E a gente conhece tão bem o perfil do funcionário, né, do colaborador, né, do parceiro da equipe, que tu consegue ver certinho o dia que tem alguma coisa pegando ele pelo calcanhar e, cara, e tu tem que chamar o cara e, ei, o que aconteceu, cara? O que tu precisa? Tu tem que limpar, acho que até eu li ali, acho que Marcelo falou, né, gestão de emoções, perfeito comentário, realmente é um comentário fenomenal, porque como que tu vai mandar uma pessoa desestruturada na casa de uma outra pessoa, né? Como que tu vai tentar realizar um sonho de uma pessoa? Nós estamos falando de coisas de baixos valores financeiros a coisas de grandes valores financeiros. Como que tu vai botar alguém dentro de uma casa para fazer esse atendimento, né? Não tem como. Não pode, não dá, não tem como. Vai perdida, a pessoa vai perdida. A pessoa tem que estar, né, emocionalmente bem estruturada. Tem muitas coisas hoje, né, do dia a dia, muitos desafios, muitas dificuldades. E esse é um dos problemas maiores, assim, né, que a gente encontra hoje numa equipe. Porque também não é só acelerar, né? Não tem como tu é só acelerar. Uma hora é estrada de barro, uma hora é estrada de asfalto, uma hora tem lombada, uma hora é morro. Não dá, não dá. Tem que se adaptar, né? É complicado. Ah, que show te ouvir, Focílio. Nós estamos chegando aí para os finalmente, né? Para a gente ir para as considerações finais, né? E eu não conheço muito de marmoraria, mas eu percebo claramente o envolvimento de vocês, a verdade que existe entre vocês na equipe. Vejo na prática o investimento em treinamentos, né? Então, e estou acompanhando o crescimento comercial, né? As vendas mesmo, o cumprimento das metas. Eu vejo a sua alegria quando a gente conversa, né? E as coisas estão indo para frente de uma forma muito satisfatória para vocês, né? Muito pelo investimento que vocês fazem, pela sua forma de valorizar essa questão do relacionamento, né? Eu queria que você deixasse aí as suas palavras finais, né? Como uma pessoa de sucesso, uma empresa de sucesso, para que as pessoas é, se motivem a continuar investindo, continuar focadas em fazer um bom trabalho, continuar focadas em atender bem as pessoas, né? O resultado acaba vindo mesmo, né? Porque eu não entendo do segmento de vocês, mas eu vejo claramente uma energia positiva, uma vontade de ajudar, uma vontade de cooperar, um respeito entre vocês, né? Que é de se admirar, assim, né? Então, deixo aí para você fazer as considerações finais e a gente se despedir do pessoal aí. Então, você comentou até agora ali, né? Um profissional de sucesso, uma empresa de sucesso, mas a verdade é que a ferramenta, né, bem passada, você faz uma gestão do curso de uma forma que você não conduz a ferramenta de acordo com o que você quer que seja absorvida por quem está ouvindo. Você simplesmente passa a ferramenta como ela verdadeiramente é. Essa é a sensação que eu tive, né? E o que é o sucesso é a ferramenta e a forma pela qual tu passa, né? Tanto eu quanto a empresa, quanto a minha equipe, né? Todos eles só fazem uma extensão do teu trabalho, né? Então a gente só pega, lê, adapta para a nossa realidade e conduz como deve ser feito, como assim você mesmo nos ensinou. Então, na verdade, o sucesso é teu, da tua ferramenta. Senão a gente não estaria feito uma absorção boa, não estaria tocando para frente. Isso é fundamental, é muito importante essa leitura, né? Esse comentário que eu estou fazendo é muito importante, né? Não é vendendo a tua sardinha, né? Mas é uma ferramenta
se você não saber usar e não tiver onde usar, não tem por que vocês ter ela, né? Indiferente qual ferramenta. Não adianta você ter uma chave de fenda para querer afrouxar um parafuso Phillips. Você tem que saber usar a ferramenta. Então, só vai conseguir trazer resultado, eficiência, todos esses termos, né? Tem muitos termos bonitos aí no mercado, né? A venda B2B, B2C, tu só vai conseguir fazer tudo isso aí acontecer sabendo utilizar as ferramentas como devem ser feitas, né? Mas a principal ferramenta é você mesmo, é o autoconhecimento. Essa é a proposta principal da ferramenta do Enneagrama. Todo o pessoal que eu indiquei de outros cursos que eu falei do Enneagrama, eu sempre tive feedback. Eu já tive algumas outras digital contigo e outras pessoas fazendo algumas trocas, lembra? No início da pandemia, e até por coincidência encontrei uns 3, 4 ali, o Fernando que me indicou, o Focílio me indicou, e tal. E todos eles deram feedback positivo, porque eles conseguiram absorver bem na essência que eles estavam com maior deficiência do momento, às vezes pessoal, às vezes profissional. Então, minhas considerações finais são essa, né? Utilize bem as ferramentas, né? Hoje a live aqui é sobre o Enneagrama, mas que é o autoconhecimento, né? Mais já foi citado até ali, né? A própria fé, espiritualidade, família, nossa, tem, né? Inúmeros outros pilares aí que fortalecem nós como os humanos, né? E é isso. Queria te agradecer a oportunidade, sempre que tiver necessidade, trocar ideia sempre está aberta, a nossa casa está aberta. E te prepara, logo vai mais uma meia dúzia lá para você. Quero ver uma reciclagem também. Estou precisando, já faz 4 anos, olha. É verdade, né? Ah, que show, cara. Pô, eu te agradecer demais aí, Focílio, por ter sido tão generoso comigo nas suas palavras aí, né? E vários parceiros seus estão participando aí, clientes, fornecedores, a família, né? Então, em seu nome, agradecer a todo mundo que eu sei que faz uso respeitoso do Enneagrama, usa com alegria, usa para o seu próprio autoconhecimento, usa para se relacionar com as pessoas. E essa é uma intenção muito positiva, assim, né? Que a gente percebe de longe quando as pessoas têm uma intenção não só de brincar com a ferramenta em si, né? Mas de valorizar, de usar para a vida. Então, te agradecer aí de novo pela generosidade e dizer que certamente a gente vai conversar mais, porque vão ter novos participantes, a gente vai estar sempre junto aí, né? Uma das coisas legais de quando você fica bastante tempo numa jornada é conhecer pessoas legais, né? Conhecer pessoas que te ajudam de alguma forma. Eu acho que a gente fez uma dupla legal nesse aspecto aí, né? E quero deixar 2 convites, então, para a gente encerrar nosso bate-papo, Focílio, que amanhã eu vou fazer uma aula especial sobre Enneagrama, que é uma oportunidade para as pessoas tirarem dúvidas, esclarecer qualquer curiosidade que tenha sobre o tema. Então, quem quiser participar, o link está na bio, vai ser pelo Zoom, não vai ser aqui no Instagram, vai ser pelo Zoom. Então, você precisa se inscrever, o link está lá na bio, dá tempo de participar amanhã às 8 horas, um convite para todo mundo que tem curiosidade pelo tema, né? E na semana que vem, continuando essa série de lives pelo Instagram, o tema vai ser Enneagrama na comunicação, uma pessoa que me conhece há mais de 20 anos. Então, vai ser interessante. Ela me conheceu um pouco antes de eu começar a trabalhar com o Enneagrama. A gente se conhece há muito tempo, então vai ser bem legal esse bate-papo também, né? Focílio, muito obrigado aí pela nossa conversa, obrigado a todo mundo que acompanhou essa live e até breve, né? Beleza, gratidão, irmão. Que precisar, a gente sempre está por aqui para contribuir. Show. Tamo junto, até a próxima. Valeu, galera.